Know that things could be better. Let's start with that very simple fact. Things could be better. We all know that. Then some people come up with very big ideas of how they could be better. Big plans for total reorganization. And very often these ideas are called utopian because they involve very radical change. Models of criticism of the society, how you could make things better, what arrangements could be changed. And I think a society which doesn't have some people thinking in that way is a society which is ethically and even intellectually very poor. So in that sense, I continue to believe in utopian thinking, because for me that means critical thinking. As far as utopias are concerned, I don't think we understand enough about human affairs to plan the future in any precise detail. I mean, you can have guiding visions and ideas about directions in which society ought to evolve, but it has to be approached in an experimental spirit. Músicas abertas, pessoas que agem em rede, comunidades que desenvolvem software livres. O mundo virtual é livre. Celebremos. É interessante que desde o ano 66, antes do Nixon, com o governo Johnson, o Jack Valenti, que era o presidente da Motion Picture Association of America, foi a força intelectual atrás de uma estratégia para fortalecer os direitos de propriedade intelectual, não só para o filme, não só para direitos autorais, mas para todo o pacote dos direitos de propriedade, patentes, por exemplo, na biotecnologia. Pas un argument décisif pour moi. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'actuellement, les paysans vont devenir complètement dépendants des fournisseurs de graines, puisque ces graines-là sont stériles. Enfin, les produits qu'on obtient sont stériles. Par conséquent, c'est plus un problème de pouvoir que cherche Monsanto, un problème d'argent, et pas du tout un problème d'amélioration du sort des hommes. Se você vê que se você entender a lei de patentes, você pode usá-la bem e pode usá-la mal. Hoje, ela é uma proteção do esforço, por exemplo, de uma instituição pública como a nossa. Nós sabemos que nós não vamos produzir várias coisas que nós descobrimos. Sabemos que tem que ser uma indústria, mas ela tem que remunerar a instituição pública. Não pode pegar isso gratuitamente, não é? Você protege o teu conhecimento, mas a lei de patentes boa, ela tem salvaguardas. Tudo aquilo que leva à oligopolização, a preços exagerados, pode ser revertido. Isso é um benefício que vale a pena ser dado quando você mede e vê que ele promove a inovação. Se ele não funciona assim, e nos casos em que ele não funciona assim, esse privilégio pode ser retirado. Um médico, quando entra numa sala de operação, ele está com aquele conhecimento todo que é comum e que ele pôde desenvolver com a sua aptidão. Mas ele não tá pagando nada para ninguém para poder usar aquele conhecimento. O advogado também, o professor que entra na sala de aula, esse cara está usando o que é uma base comum. Só que tem uma minoria da humanidade que quer viver do congelamento da ideia, que quer viver de uma ideia para o resto da vida. Os Estados Unidos dizia que as indústrias culturais não são cultura, é indústria como qualquer outra. E a França dizia, não, a cultura tem um lugar diferente. Essa é a grande briga que ainda existe. E acho que o futuro da cultura tem muito a ver com isso, porque cada vez mais a distribuição da cultura se faz por meios eletrônicos. E a convergência da telefonia, da internet e da televisão. Essas são as áreas que as empresas, os consórcios globais estão controlando cada vez mais, apoiados pela estrutura jurídica da OMC e da OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual.
Admirável Mundo Novo. Em 1984, os computadores na internet eram 1.000. Em 1992, 1 milhão. Em 2008, 1 bilhão. Há mais de 200 milhões de pessoas registradas no MySpace. Se o MySpace fosse um país, seria o 5º maior do mundo. A cada 5 minutos, 67 bebês nascem nos Estados Unidos, 274 bebês na China, 395 bebês na Índia. E nos mesmos 5 minutos, 694 mil músicas são baixadas ilegalmente pela internet. Todos nós fomos educados musicalmente, por exemplo, gravando fitas cassete dos discos de vinil, pegando o disco de vinil emprestado do seu amigo, mas isso nunca foi uma preocupação. Quando você passa a ter a possibilidade de compartilhamento de arquivos pela internet, você gera aí tanto uma demanda de consumo, então as pessoas passam a ter uma expectativa de ter todas as músicas do mundo no seu computador, que não era uma expectativa que você tinha há 10 anos atrás, e por outro lado você passa a ter uma preocupação de repressão que também não existia antes. Quando vem a internet, ela coloca em xeque exatamente essa propriedade do jeito que o capitalismo a estruturou. Por que ela coloca em xeque? Porque na rede você tem a linguagem digital. O digital é uma metalinguagem impressionante. Tudo foi traduzido em 0 e 1. Então o vinil tá com a música presa, você transformou em digital, você libertou aquilo que é a criação do seu suporte. Então o texto está libertado do papel, o filme da película, a música do vinil. Todo mundo cria hoje, todo mundo é muito criativo e os meios foram muito democratizados. Então é preciso que se atente para isso também. Por um lado, a gente tem uma lei que só faz crescer, reconhecendo novos direitos autorais, direito do intérprete, produtor de fonograma, novas categorias, ou seja, um direito que vai se maximizando, mas a força que vai do outro lado também vai se maximizando. As pessoas não só querem criar mais, como querem utilizar obras já existentes para criar também, ou para consumir ou para criar. A gente vive numa cultura cada vez más autorreferencial. Hay ahora un debate sobre la canción de Happy Birthday, que hay que pagar derechos por ella, pero si es parte de un ritual universal ya. O sea, ya yo no puedo que alguien silbe en una película un Happy Birthday y yo voy a tener que pagar derechos. O sea, se volvieron locos. Tem que haver toda uma nova compreensão que passa pelos tribunais, passa pela sociedade e, sem dúvida nenhuma, também por novos modelos de negócio, por uma indústria que, ao invés de tentar ser apenas reativa, no pior sentido da expressão, no sentido de buscar tutela policial, judiciária, para tentar manter um mundo que já não é mais bem assim, também seja reativa no sentido construtivo de responder com novos modelos. A Walt Disney é um exemplo super interessante, porque o Walt Disney explodiu no mundo retrabalhando as ideias dos irmãos Grimm. E aí o que acontece com o Walt Disney? Depois que se monta o império, a Walt Disney processa a escolinha nos Estados Unidos que pinta o Pato Donald na parede. Y William Fox tenía, quien iba a ser el fundador de la 20th Century Fox, trabajaba en Nueva York y tenía unas salas de cine. Y le alquilaba el cinematógrafo a Thomas Edison, pero no quería pagar derechos. Y Thomas Edison también le daba las películas, pero tampoco quería pagar derechos. Entonces, una vez que le rompieron el local, se fue a Los Ángeles, a California, donde no había una legislación sobre derechos para poder libremente usar el cinematógrafo y las películas de Thomas Edison. Y así surgió 20th Century Fox. Para evitar que o Mickey Mouse caísse em domínio público, a lei americana passou a ter 95 anos depois da morte do autor. Você protege uma obra, cerceia uma obra, evita que ela possa ser retrabalhada pelas pessoas. Se discute, por exemplo, a ideia de se usar os provedores de acesso à internet como, de certo modo, substitutos do Estado na tarefa de vigiar e punir eventuais abusos no compartilhamento de arquivos, por exemplo. E o mercado
mudou, a sociedade mudou, a expectativa de consumo mudou. Então não adianta também criar leis que sejam muito repressivas ou se correr para a justiça toda hora, buscando indenizações milionárias, como é muito comum nos Estados Unidos hoje, achando que assim vai resolver o problema, porque a experiência recente tem comprovado que não é por aí. Foi muito noticiado agora em 2009 uma polêmica envolvendo o Kindle, que é talvez o mais bem sucedido até agora desses leitores de livros eletrônicos, que é comercializado pela Amazon. Houve uma sacudida nesse mercado recentemente, porque foi noticiado que a Amazon havia vendido, sem saber, havia, digamos, hospedado no seu site a venda de livros que eram, na verdade, cópias, reproduções não autorizadas daquelas obras. A Amazon, assim que percebeu que inadvertidamente tinha propiciado essa venda, ela simplesmente, por meio remoto, invadiu, digamos assim, o Kindle de cada usuário e apagou os livros, que inclusive, pelos novos desenvolvimentos desses livros eletrônicos, eram livros que já podiam conter anotações, marcas daquele comprador. Esse episódio demonstra muito bem, primeiro, o grau de preocupação ou talvez histeria a que se chega hoje quando se aventa a mais remota possibilidade de uma infração a direitos intelectuais. A Amazon, não vou me expor aqui a um processo por causa disso, vamos lá e vamos apagar isso imediatamente. Ela até, em termos do contrato que é feito com o comprador do Kindle, ela tinha esse direito de fazer isso, mas evidentemente que esse direito ele afronta as garantias dos consumidores, uma série de outros princípios. O que mais é importante na rede hoje, na web? Sabe o que é mais importante? A participação dos internautas. Se você pegar os 10 sites de maior audiência no planeta, hoje, eles são repositórios onde quem faz o conteúdo não é uma equipe, são as pessoas. Você pega YouTube, MySpace, Wikipedia. Então veja, no mundo do virtual, liberdade se faz com acesso livre, igualdade se faz com acesso aos bens imateriais. Então eles se juntam, e aí que nós temos uma nova possibilidade. É isso que eu estou querendo dizer. Criar o que a gente chama, uma palavra que é difícil de traduzir em português, é criar espaços de commons, do que é comum. Porque no mundo das redes, olha que interessante, colaborar é mais eficiente que competir. Essa que é a questão. O processo de desenvolvimento de software aberto trata da formação de comunidades de prática, de comunidades de aprendizes, que resolvem se reunir para resolver problemas complexos, usando meios, métodos, infraestruturas que não estavam disponíveis, por exemplo, na maioria das empresas. Então, o que a gente chama de desenvolvimento distribuído de software, que foi uma coisa criada experimentalmente por uma ampla comunidade mundial, existente em quase todos os países, fluente em quase todas as linguagens, tanto de expressão verbal como de programação, isso tem ensinado muito ao mundo como um todo e à indústria de software também. Eu acho que o desenvolvimento distribuído de software, ou desenvolvimento de software aberto, como a gente talvez pudesse dizer, de uma maneira mais popular, é outra história. Esse tem uma contribuição clara para a computação, para a cultura, que é a abertura de canais que possibilitam que as pessoas expressem suas competências e aprendam de uma forma intensa, rápida e dinâmica, sem ter que pertencer à academia clássica, por exemplo, da área de software. Pô, se os caras fazem isso com software, fazem software à distância, uma meninada que nunca se conheceu, um cara do Japão, o outro dos Estados Unidos, um do Brasil, da África do Sul, contribuindo com uma coisa extremamente complexa, por que nós não podemos fazer música, texto, fazer coisa de modo compartilhado? Aí surge a ideia do Creative Commons. C'est le thème de mon dernier bouquin, non plus la fin de l'histoire, comme le dit Fukuyama, mais la fin de l'économie. L'économie est une fausse science, puisque le concept central est le concept de valeur, et la valeur ne peut pas être définie. Nós estamos além do mercado, né? A ideia existe uma economia da dádiva, uma gift economy, e a dádiva é um elemento que está em toda a sociedade. Numa sociedade onde o conhecimento é cada vez mais vital,
onde o processo de mexer com informação é elemento de grande riqueza, nós estamos construindo coisas que são de grande riqueza sem valor de troca. Exemplo, quanto que vale a Wikipedia? Quanto que vale? Você pode chamar um consultor, ele vai te dizer quanto que vale, mas a Wikipedia não é vendida. Quanto que vale um projeto de compartilhamento de livros, de escrita que a gente está colocando na rede? Quanto que vale os softwares que a gente está disponibilizando? Tudo isso é geração de riqueza sem geração de valor de troca. O livro está registrado com o esquema de copyleft, o que quer dizer que podem copiarlo e distribuirlo. Lo que dice la gente, pues ese señor está loco, no gana plata nada con esto y no va a ganar plata con sus películas. Pero yo he escrito esto para difundir una idea y el libro está en las librerías. El que quiere comprarlo lo puede comprar en una librería y si alguien lo copia en la calle lo comprarán algunos, pero son mercados diferentes, no compiten. 31 bilhões de itens são procurados no Google por mês. A quem essas perguntas eram dirigidas antes do Google existir? Qualquer um monta seu blog e coloca no ar. Mas quem é que vê os blogs de todo mundo? Se você entrar na maioria absoluta dos blogs, você vai ver que nenhum tem mais do que um comentário para cada post. Só os grandes nomes ou as grandes empresas que têm acessos em grande número. Então, embora seja possível colocar as ideias no ar, isso não garante que as ideias vão ser debatidas e discutidas na mesma proporção dos que têm mais recursos, dos que têm mais dinheiro, dos que têm mais posição, mais status e assim por diante. Então, na medida que esse instrumento começa a se tornar amplamente disponível, a gente tem um novo tipo de caneta com o qual a gente começa a escrever o mundo. Cada um, tanto quanto essa caneta, passa a ter com a internet, uma caneta com a qual ele pode escrever e estender o seu próprio mundo numa escala que eu acho que nunca antes foi pensada. Essa nova mídia é um instrumento de libertação, é um instrumento de empoderamento de pessoas, de populações, de grupos étnicos, de grupos religiosos, de grupos políticos. E em muito canto, em muito lugar, não interessa que a democracia seja verdadeiramente democrática. Eu não acho que a internet vai democratizar o mundo. Eu acho que a internet é um instrumento excepcionalmente útil, que pode ajudar muito as pessoas, já está ajudando, vai ajudar muitas pessoas, mas eu não acho que ela é o ponto, a pedra de toque da democracia social universal. O mundo da solidariedade foi reciclado, não morreu. Mudou de objetos e formas de combate, está mais vivo do que nunca. Mon objectif, c'est que partout où quelqu'un est malade, il a droit aux soins, quel que soit son statut. Admirável mundo novo. As novas utopias enfrentam o velho mundo e pedem passagem. Et par conséquent, voilà un beau projet, c'est de faire profiter tous les hommes, sans aucune exception, des progrès de la médecine. De raisonner comme si tout médecin était un médecin sans frontières et un malade sans frontières. Et par conséquent, mettre en place, ce qui serait raisonnable, un système sanitaire, non pas nationalisé comme il l'est en France, mais planétarisé. Il faut planétariser le système sanitaire, faire que les médicaments soient offerts à toutes les populations du monde, grâce aux efforts de tous ceux qui auront travaillé pour les produire, pour les inventer, mais sans que la notion de compétition intervienne. Mais je tiens beaucoup à mon projet de système sanitaire planétarisé. C'est une activité commune à tous les hommes. Il ne faut pas de brevet. Il ne faut pas breveter le médicament. Il ne faut pas empêcher des gens d'avoir accès à un médicament quand ça pourrait les guérir, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent. Donc il faut que le système sanitaire échappe au système économique. O transplante de células de cordão umbilical, ele não pode ser feito para o próprio indivíduo que doou, ele não funciona. Se é uma doença genética, o indivíduo já a tinha, não adianta usar a célula-tronco dele. Em leucemia, essas células do próprio indivíduo não combatem aquilo que a gente chama de doença residual mínima. Então só funciona quando o doador é alguém diferente, porém geneticamente compatível.
Então isso é bonito porque isso é um caso clássico em que só a alternativa solidária funciona. A decisão da Comunidade Europeia foi uma bela aula de ética em medicina, esse documento. É de 2004, quando a Comunidade Europeia baniu o banco privado e aderiu, todos os países da comunidade entraram num sistema público chamado Eurocord. No Brasil, por isso que chama Brasil Cord. É a imagem do que é o Eurocord, agora é um banco mundial já. Então, tem coisas em que só a solução solidária funciona. Se você pensar do ponto de vista de pessoas com dificuldades de locomoção, porque sofreram um acidente ou qualquer coisa parecida, ou um acidente vascular cerebral, ou um acidente automobilístico, tem um problema de mobilidade por causa de coluna seccionada ou coisa assim, você pode imaginar que eu podia ter, como tem, é o caso no Japão, tem várias coisas dessas funcionando hoje, eu podia ter cadeiras que eu posso guiar essas cadeiras que têm pernas, não cadeiras que têm rodas, que podem me carregar para os lugares. No Brasil também tem pesquisa e tecnologia de primeiro mundo. Esta cadeira de rodas que amplia os espaços dos cadeirantes foi criada, desenvolvida e construída na rede Sara de hospitais. Sua produção sai por R$500 a unidade. E melhor ainda, a rede Sara, fundação pública, trabalha com médicos e profissionais de saúde concursados e com dedicação exclusiva. Equipamentos de ponta são utilizados na pesquisa e tratamento. E seu maior patrimônio são os profissionais que aqui trabalham. Os pacientes recebem tratamento totalmente gratuito, sem nenhum tipo de discriminação. Ricos e pobres são bem-vindos. Aqui não se confunde saúde com comércio, cidadão com consumidor. A medicina está inserida dentro desse contexto de empobrecimento cultural, de empobrecimento ideológico, né? Dessa perda de humanismo que isso tudo gera, né? Quer dizer, e principalmente uma coisa que eu considero terrível, que é a transformação do homem em objeto de lucro. Quer dizer, a própria lógica da prática médica transformou o doente num consumidor, é um consumer, né? Quer dizer, como se fosse pegar uma lata de salsicha numa prateleira de supermercado. Então, essas coisas todas sutis, né, foram se enraizando na cultura e levaram, eu acho, a um desencanto muito grande, né? Na prática médica, o que predominou foi um mercantilismo absolutamente desregrado, né, e cínico. Não tem remédios que cure um mundo que faz da saúde comércio e do saber produto de venda. Não tem receita que dure. Tout est marchandise. Donc je voudrais que, en particulier, la santé ne soit plus une marchandise. Sinon, on aboutit à la barbarie, comme ce qui arrive quand il y a des enfants brésiliens à qui on enlève un œil pour aller le transplanter dans une clinique des États-Unis. Quelle horreur, c'est ça la barbarie. Então aí você tem muita coisa para discutir. Você tem medicamentos que prorrogam a vida de um cara de câncer de pulmão por mais 40 dias, está provado. Será que vale a pena gastar $100 mil para mais 40 dias? Será que isso é uma pressão que vem de quem faz esse medicamento? Então isso é uma grande discussão em oncologia hoje em dia, desses negócios de última linha. Quer dizer, eles custam uma fortuna e eles aumentam a sobrevida muito pouco. Não é melhor investir tudo isso em prevenção? L'essentiel, ça serait de construire une humanité, une société dans laquelle il n'y aurait plus d'esprit de compétition. À quoi ça me sert d'être plus fort que vous? Ça ne sert à rien. Ce que j'ai à faire, c'est être plus fort que moi. Et si vous êtes plus fort que moi, vous m'aidez à m'améliorer. Et c'est ça qui est important. O futuro é sempre mais forte do que as profecias que o precedem. O futuro tem vida própria. Conhecer o futuro, só vivendo. Como escreveu o poeta espanhol Antônio Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminhante, não existe caminho. O caminho se faz ao andar. Olhar a cidade, olhar a lua, ver as pessoas, a natureza.
Descobrir a beleza onde muitas vezes passamos e olhamos com tédio ou indiferença. Transformar a paisagem em poesia. No mundo técnico do cyberespaço, descobrir o belo nas coisas simples da vida também pode ser, se não uma nova utopia, uma utopia sempre renovada. A dança me acalanta e o gesto me enternece. Sempre quis fazer teatro, ser atriz. Ser atriz. Conversar com o mundo, contar histórias, romper fronteiras e barreiras com arte. Olha eu aqui, a utopia existe.